Olá, olá aos nossos 4 participantes. Bem-vindos. Olá. Já estamos aqui a subir. Nós vamos fazer só aqui um compasso de espera para deixar toda a gente entrar. E eu posso dizer boa tarde para Portugal, mas boa noite para mim. Era onde era? Era a Turquia? Sim, Não, sim. era a Turquia. Estou Ok. Podes 3 dizer horas. boa tarde Portugal e boa noite Turquia também. Boa noite, Turquia. Estou a 3 Exato. horas à frente, pronto. É só Edgar, tu estás para em Portugal? contextualizar. Estou na guarda, mais ou menos, um bocadinho afastado. Estamos dispersos, não é? A É maravilha verdade, é verdade. do remoto. Estou a ver aqui a aldeiazinha onde estou. Bom, mas isso pronto, Uma vantagem, é efetivamente. verdade. Conseguir ir assim para o meio da natureza agora não é para qualquer um. Pois, estou a aproveitar. Bom, estamos aqui a fazer a mena cavaqueira, mas estou a aproveitar o remoto. Felizmente tenho essa oportunidade e então vou vivendo em diferentes sítios durante esta altura. Para Também foi experimentar. uma boa consequência, a parte sustentável que depois veio desta Sim, questão das limitações exato. de Pelo menos circulação, não é? consigo não estar tão fechado, ou pelo menos evitar estar dentro de uma cidade, que eu acho que se calhar às vezes pode ser um bocadinho mais difícil nesta altura. Não é? Sim, sem varandas, sem quintal, Pois, não é muito fácil, não é? exato. Ok, olá a todos os que entraram entretanto, estamos só aqui a fazer novamente um compasso de espera, esperar só mais um bocadinho a ver se juntam mais umas pessoas, mas começamos em breve. Já temos 30. Está a crescer, E está a crescer. Ok. Já agora, para quem já cá está, aqui no bate-papo, quem é que já viu o É para Amanhã? Aquele momento de começar a É fazer importante a animação do contextualizar. público, não é? Temos Pronto, já aqui agora. fãs verdadeiros. Sim, sim. Mas, todos os portanto, episódios. para quem ainda não viu, só clarificar a todos que os episódios estão disponíveis online. A maneira mais fácil de aceder é talvez ir ao nosso site, que é paraamanhã.pt, e tem lá uma ligação, porque eles estão online através de streaming do site da SIC, que foi o canal onde nós passamos o documentário, As Manhãs Domingueiras. Foi em maio, se não me engano. Começou em maio. Sim. Portanto, continua disponível lá para quem quiser ver ou rever. Nós Exato. já fizemos disso, efetivamente. Fomos lá ao site da SIC buscar os episódios para vermos aqui em conjunto na empresa. Tem que ter só um bocadinho de paciência com a publicidade, mas pronto, é algo que não Sim, conseguimos evitar. mas aquilo identifica, ao menos isso, ao menos no slider, Sabes fica quando é que lá, vai. Exato. preparas-te mentalmente, tiras o som, pronto. Mas é aquela experiência antiga, não é? Antigamente nós também não podíamos controlar a televisão, Exato, tínhamos que exato. aguentá-los, pronto. Exato, é isso É a mesmo. mesma Não podias coisa. pausar e tal, então agora é a mesma Nada. coisa. Levavas, mas também por outro lado, conheces os anúncios todos e hoje em dia ainda temos, aquele anúncio quando a nossa infância. É verdade. Hoje em dia já ninguém sabe os anúncios, a não ser aqueles do YouTube que, pronto, uma pessoa não consegue contornar. Tem mesmo que levar com eles. Ok. Bom, eu se calhar vou começando com a vossa introduçãozinha, que ainda dá aqueles minutinhos extra para quem também se for juntando. Então, olá a todos. Pronto, a quem não me conhece, eu sou Inês Valente. Esta magia do Zoom também está aqui o meu nome. Temos aqui o Edgar Rodrigues e a Teresa Carvalheira que vêm falar connosco sobre o documentário, a série documental É para Amanhã.
Obrigada por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para virem aqui ouvir falar sobre este tema da sustentabilidade. Nós, na Tangível, efetivamente é uma preocupação aqui com o meio ambiente, que já faz parte do nosso ADN e também por isso temos uma iniciativa que é a sustentabilidade tangível, precisamente para tratarmos e endereçarmos estes temas, quer com um público um bocadinho mais alargado, como é o evento de hoje, quer com dinâmicas dentro da nossa empresa. Daí surge o convite então à Teresa e ao Edgar. A Teresa foi a responsável, e é, de produção do projeto, e o Edgar responsável do design, se não estou em erro, mas depois podem corrigir. Pronto, para quem não viu, estávamos ainda há pouco a dizer, os episódios estão todos disponíveis no site da SIC Online, mas também podem ir através do site do projeto do É para Amanhã e têm lá os links. Existem 5 episódios com as temáticas alimentação, energia, mobilidade, economia, política e educação. Todos os episódios focam em soluções que estão a ser postas em práticas em Portugal, que é algo que eu acho também bastante positivo e foi uma das razões pela qual também vos quis trazer aqui. E sustentabilidade também é muitas vezes um tema um bocadinho complexo e se calhar visto com uma aura um pouco mais de peso, não é negativo, aquela coisa de nós estamos a dar cabo do planeta, como é que vamos dar a volta a isto, e eu também acho que é muito interessante o facto do vosso documentário focar-se aqui numa esperança e numa inspiração daquilo que já está a ser feito e como é que nós podemos efetivamente virar as coisas para um futuro mais positivo. Que me parece bastante bom para começarmos agora o ano. Qualquer pergunta que tenham, podem colocar aqui no Q&A do Zoom, portanto o botãozinho ali em baixo na barra, e nós vamos depois, quando terminar a apresentação, ler todas as perguntas. Não se acanhem, o Edgar e a Teresa já disseram que gostam de perguntas, portanto estamos aqui à espera de vossa participação. O vídeo desta sessão vai ficar também disponível no nosso YouTube da Tangível e todos os que estão aqui inscritos são de receber um link depois com esse aviso, pronto, para poderem revisitar se quiserem. Pronto, deixo-vos o nosso palco virtual, por assim dizer, para poderem começar. Ok. Então, antes de mais, boa tarde e obrigado por nos terem convidado. Eu vou só aqui pedir para partilhar o ecrã para... Posso fazer stop, não posso? Acho que sim, Marta. Sim. Paras tu o teu para começar o Edgar? Eu consigo. Acho que está aqui, apareceu uma mensagem. Ok, tá. E estão a ver aqui o chat, então, desculpa. Estão a ver o que não? Assim... Estão a ver a apresentação? Já estamos a Sim. ver. Ok. Sendo assim, começo eu e pronto, porque vamos perceber que a colaboração e o trabalho de equipa é uma coisa muito importante, ou foi muito importante, não é para amanhã, e portanto o Edgar vai ter que controlar esta apresentação porque eu tive um pequeno problema e portanto peço que tenham alguma compreensão. Pronto, para quem entrou entretanto, da minha parte é uma boa noite, porque eu não estou em Portugal, estou um bocadinho mais à frente na noite. E pronto, e realmente foi com bastante gosto que nós recebemos este convite e ainda mais com que depois percebemos que podíamos ter esta oportunidade de voltar a falar da nossa viagem e principalmente focarmos naquilo que foi a pesquisa, que é uma parte que nós não temos partilhado tanto, e podê-lo fazer para o público geral, pronto, é uma coisa que é muito importante para nós. Portanto, obrigada, Tangível, pelo convite e obrigada por abrirem isto também a mais pessoas. Portanto, bem-vindos a todos, os que vêm da parte da Tangível e os que vêm de outras partes. Espero que vos seja interessante, útil, a descobrirem como é que nós fizemos isto. Pronto, para quem viu o documentário e para quem não viu ou sabe alguma coisa, nós somos essencialmente 6 amigos que se juntaram. Na verdade, ficámos amigos quando descobrimos que podíamos fazer isto juntos. Portanto, surgiu uma ideia um dia na cabeça do Luís, que está aqui ao meio de amarelo, e na verdade ele foi juntando pessoas e uma pessoa atrás da outra pessoa. E acabámos por nos juntar todos e propor-nos a fazer esta pequena loucura que na verdade se tornou realidade. Aqui hoje estou eu e o Edgar
e pronto, e vamos partilhar aquilo que foi a pesquisa. Na verdade, todas as fases nós tivemos uma abordagem de partilha de tarefas. Se calhar para contextualizar, como já foi dito, eu estou responsável pela produção, mas não é a minha praia. O Edgar em design, sim, já sabe nadar, mas de resto depois tínhamos a Verónica, que está aqui na foto também, que tem experiência em comunicação também, portanto era responsável de comunicação, e o Pedro à esquerda, por cima do Edgar de roxo, que é realizador. O Luís e o Francesco são engenheiros, têm muita predisposição para o tema da sustentabilidade, como todos nós, mas pronto, ao fim e ao cabo todos acabámos por aprender muito com isto, e parece-me importante partilhar que acima de tudo isto foi um caminho de aprendizagem para todos em diferentes áreas. E pronto, e para nós foi muito importante que assim fosse, fizemos o esforço para que assim fosse, e efetivamente foi muito mais difícil, mas pronto, vamos partilhar esses desafios agora convosco. Efetivamente tivemos esta ideia e começámos a trabalhar nela. Podes passar, Abi. A ideia quando surgiu era, ok, nós temos este problema, essencialmente da crise climática, o que é que nós podemos fazer quanto a isto? Nós todos tínhamos consciência que tendemos sempre a pensar que lá fora se faz mais alguma coisa do que aqui. Em geral olhamos muito pouco para nós próprios, para os nossos hábitos, para o nosso país. E obviamente muitos de vós já devem saber que nós fomos altamente inspirados pelo filme Demain, Tomorrow, um filme francês que faz esta viagem por iniciativas, mas globais. Nós quisemos muito ativamente focar em Portugal, porque achávamos, mesmo sem saber a surpresa que nos traria, que havia muito potencial e que nós deveríamos perder o tempo em procurá-lo, em conhecer as pessoas próximas a nós que tivessem o mesmo pensamento que nós e que já estivessem a fazer algo. Portanto, quando nós começámos esta pesquisa, efetivamente, podes passar. Efetivamente, tal como no Demain, nós quisemos focar nas soluções, no positivismo, na proatividade e, portanto, em tudo aquilo que se estava a fazer com uma mensagem claramente positiva de nós podemos, se nos juntarmos, fazer isto acontecer e tornar o futuro melhor. Portanto, esta foi sempre uma das nossas primeiras premissas. Nós queremos encontrar quem está a fazer algo, quem está a fazer a diferença em Portugal. Obviamente, isto lançado assim para o ar não é a tarefa mais fácil. Podes passar, amigo. Quando eu faço assim, é para lançar. E portanto, quando nós lançámos esta ideia ao mundo, optámos por fazê-lo através de um crowdfunding, porque precisávamos de complementar também o financiamento que conseguimos através de um programa europeu chamado No Planet B, que felizmente nos financiou grande parte deste projeto e fez a coisa acontecer mais rapidamente. Disclaimer, nós estávamos preparados para fazer isto com muito pouco funding, com as nossas poupanças, com tudo o que conseguíssemos, mas efetivamente nós fizemos uma candidatura, fizemos várias, mas tivemos esta aprovada e parte dessa candidatura requeria uma angariação de fundos pessoais, então optámos por fazer um crowdfunding e é algo que nós depois chamámos crowdsourcing, porque também queríamos chegar às pessoas, queríamos sair da nossa zona de conforto e dizer nós queremos fazer isto, não temos a informação ainda necessária, mas estamos à procura, ajudem-nos. E então começámos assim com estas duas formas de espalhar a mensagem. Primeiro o crowdfunding, que em termos de receita monetária, de apoio dos participantes foi muito positivo, excedeu as nossas expectativas no dobro. E já nesta fase, que foi antes de abrirmos o crowdsourcing, que eu já vou explicar o que é que foi, já foi muito positivo também em participação das pessoas. Nós começámos logo a receber muitas mensagens de apoio que vinham com o donativo, já de potenciais contactos, de projetos, de potenciais pistas.
Portanto, aí logo começou a nossa pesquisa. Obviamente nós tínhamos começado também uma pesquisa pessoal, entre todos, que agrupámos e mais tarde evoluiu para outra coisa. Vamos, Edgar. Estás desatento. O crowdsourcing, pronto, como o nome indica, nós pedimos às pessoas para nos ajudarem com esta pesquisa. Fizemos de forma muito simples. Quando lançámos o projeto e o crowdfunding, já tínhamos algumas plataformas, portanto, redes sociais, não estou segura se já tínhamos o site, mas nós lançámos este formulário muito simples, um Google Forms, pronto, onde as pessoas poderiam deixar algumas pistas, algumas referências, alguns projetos, iniciativas que conhecessem. O único critério era que efetivamente tivesse esta mensagem positiva, fosse em Portugal, fizesse a diferença. Portanto, nós acabámos por receber bastantes, muitas mesmo, participações, as pessoas ficaram muito ativas, foi um pouco o follow-up do crowdfunding, portanto quem nos ajudou monetariamente também ficou com muito desejo de nos continuar a ajudar, e nós fizemos isto com um intervalo de mais ou menos 15 dias, um mês, e pronto, e logo aqui o volume de novas referências aumentou. Podes passar, Aninha. Depois fomos fazendo de forma muito orgânica, falando com amigos, falando com conhecidos. Obviamente todos nós, de uma forma ou outra, já tínhamos muito interesse no tema. Eu, por exemplo, eu venho do design de moda e tenho trabalhado em moda, mas ao nível da sustentabilidade nos últimos anos, portanto era uma coisa que já me motivava e com os quais já tinha algum conhecimento e também alguns contactos, portanto começámos a perguntar, a falar com os nossos amigos, com os nossos contactos, com colegas de trabalho, e na verdade foi uma das formas mais frutíferas de encontrar novas referências. Podes passar? Depois, à medida que este mapeamento foi crescendo, obviamente também fomos encontrando não só iniciativas, mas também especialistas em cada área que nos ia parecendo serem áreas relevantes, e aí contactámos e perguntámos por mais referências. E claro, como bons especialistas que eram, conseguimos também mapear muito mais longe, muito mais aprofundadamente, e já com várias pistas de critérios a aplicar, pronto, naquilo que depois poderiam ser as nossas escolhas. Aqui depois temos um problema. Basicamente, nós deparámos com uma base de dados, um Excel incrível, porque temos os engenheiros connosco, não é? Só que o volume era muito, as temáticas eram muitas, não tínhamos aplicado ainda nenhum critério, porque deixámos as pessoas falarem connosco e nós apontámos rigorosamente tudo, todas as referências que nos eram dadas e tentámos organizá-la da melhor forma. Ainda assim, demorámos muito tempo, só para clarificar que este processo de pesquisa e seleção deve ter durado uns 4 meses muito intensos, talvez mais se não contarmos com o início do financiamento também, que veio oficializar as coisas, mas de qualquer forma, principalmente o processo de seleção, que já lá vamos, durou muito mais tempo do que aquilo que nós estávamos à espera, porque efetivamente nós não estávamos a conseguir tão organicamente encontrar os critérios para organizar e para avaliar as iniciativas. Portanto, foi um processo muito demorado de aprendizagem. Aqui está um bocadinho do Excel. Não estão aqui todos as iniciativas que nós mapeámos. Nós chamamos de iniciativas, mas em muitos casos estamos a falar também de produtos. Às vezes é um influencer de Instagram que se foca em zero waste, por exemplo. E então nós tentámos dividir por algumas categorias, e posso agora dizer que no final nós tínhamos cerca de 850 referências
de iniciativas ou projetos ou pessoas em Portugal. Portanto, o que fazer com estas 850? Essa foi a grande pergunta. E começámos por tentar criar alguns critérios, uns mais métricos que outros, para tentar perceber o que é que nós íamos escolher. Foi mais fácil ou mais intuitivo definir quais eram os temas principais, e aí isso já ajudou para canalizar um pouco. Portanto, nós conseguimos primeiramente definir que íamos focar em alimentação, em educação, em economia, em energia e mobilidade, que decidimos condensar num, devido ao número de projetos que tínhamos mapeado, e depois política e educação. Mas ainda assim depois como é que nós avaliaríamos quais eram os projetos que iriam ficar e porquê? Começámos com um sistema de métrica e pontuação que demorava muito tempo porque o fazíamos em conjunto. Tivemos algumas sessões em que não conseguíamos despachar nenhum tema e nós tínhamos 12, como estava ali no spreadsheet anterior, e portanto não era eficiente, decidimos mudar e aí fomos por uma dinâmica muito mais orgânica. Percebemos também que poderíamos ter espaço para no futuro, se as coisas não entrassem no documentário, talvez nós conseguíssemos criar algum conteúdo, e então também começámos por separar aquilo que nós achávamos que merecia estar no documentário principal, ou que nós poderíamos dar algum palco secundariamente, talvez nas redes sociais, ou de outra forma. Podes passar. Pronto, depois percebemos que alguns critérios eram essenciais. Este foi um dos principais, a replicabilidade dos projetos era uma coisa que para nós era, sim, talvez a mais importante. Nós normalmente olhávamos para o projeto e fazíamos a pergunta: isto pode ser feito em todo o lado? Isto tem valor noutros sítios? Será que isto poderia existir daqui a 10 anos, 20 anos e ainda seria útil? E portanto, a partir daí começávamos a nossa pré-seleção. Podes passar para o 2, amigo? Outro critério que nos parecia muito interessante e que aqui mais ou menos já excluía umas quantas de coisas que nós não tão facilmente queríamos dar destaque, como por exemplo produtos. Pronto, eu venho da moda e do lifestyle e entendo a funcionalidade e o valor dos produtos completamente, mas para o nosso caso nós queríamos mostrar iniciativas, pessoas que se juntaram e que fizeram algo, não tanto o novo objeto que veio mudar a coisa. Nós acreditamos mais na ação das pessoas do que na mudança do mercado, no combate à crise climática. Portanto, aqui pareceu-nos interessante que houvesse uma junção das pessoas no trabalho e num objetivo comum. Portanto, a partir daqui escolhimos o que era produtos ou serviços mais individualizados e focámos-nos no coletivo. Outro critério que nos ajudou muito a desempatar, principalmente, era o da descentralização. Muito rapidamente, quando fizemos o mapeamento, nós percebemos a demografia do nosso país, que grande parte está no litoral e que infelizmente o nosso interior está bastante esquecido, e isso refletia-se muito nas iniciativas que nós conseguimos documentar ou mapear neste caso. E portanto pareceu-nos que era um bom critério de desempate, que tendo dois projetos com uma missão semelhante, independentemente do impacto a nível de número de pessoas alcançadas, de anos de atividade, etc., tendo a mesma missão, nós desempatávamos caso ele fosse centralizado ou não. Portanto, se um dos projetos estivesse em Lisboa, Porto, nós iríamos preferenciar um outro que estivesse em Castelo Branco, por exemplo. Isso fez-nos sair um pouco da zona de conforto, mas ainda assim, porque geralmente, ou infelizmente, os projetos no interior efetivamente têm muito mais desafios e muito mais dificuldades, e isso podia comprometer também a qualidade do nosso documentário, mas nós decidimos encarar isso
com positivismo também, porque também estas iniciativas precisam de apoio, precisam de visibilidade e portanto, aumentámos o nosso grau de dificuldade, mas, bom, com muito gosto. Portanto, rapidamente percebemos que isto não ia ser fácil, nós conseguimos selecionar 50 iniciativas das 850, podem perceber que não foi nada fácil. E a isso acrescentámos cerca de 10 especialistas que dividimos em cada área. Sabendo que não foi fácil, abraçámos o desafio e fizemos à estrada. Era a tua deixa, Edgar. Exato. Então agora aqui a segunda parte da apresentação passa para mim. Desculpa, Teresa, eu há pouco não estava a conseguir porque estava a tentar encontrar o rato mais uma vez. Por isso é que estava a demorar um bocadinho. Está bom, não faz mal. Coisas técnicas, nós não trabalhamos com tecnologia. Estou a brincar. Então, agora aqui para a segunda parte da apresentação. Antes de mais, boa tarde, obrigado por me serem convidado. Enfim, faço das palavras da Teresa no início as minhas, também para conseguirmos avançar aqui com a apresentação. Então a pergunta que nós podemos responder, e pegando aqui nas áreas dos episódios que nós escolhemos, é como é que podemos produzir um documentário da forma mais sustentável? E podemos responder a esta pergunta, mais uma vez, como disse, pegando nas temáticas que nós escolhemos para os episódios. Só relembrar que nada disto seria possível se não houvesse aqui um grande espírito de cooperação entre os 6, tal como a Teresa disse, nenhum de nós, ou melhor, cada um de nós só conhecia uma pessoa deste grupo de 6, havia esta ligação de estranhos ao início que depois se juntaram para fazer uma coisa desta dimensão, ou seja, se não tivéssemos aqui um grande espírito de união isto não teria sido possível de ser feito e ao mesmo tempo, se não nos conseguíssemos apoiar numa comunidade que desde o momento do crowdsourcing e do crowdfunding nos apoiou e foi sempre apoiando ao longo deste caminho, também nunca teria sido possível também a chegarmos onde chegamos, ou chegarmos a este ponto aqui. Dito isto, aqui respondendo à tal questão anterior, dentro da alimentação, como é que nós conseguimos produzir e construir aqui esta série documental da forma mais sustentável? Cozinhámos muito, tentámos seguir as regras estava aqui a faltar a palavra, vou precisar aqui do apoio do slide. Tentámos consumir local, comprar produtos a granel e evitar produtos de origem animal, ou seja, isto tem um grande foco naquilo que nós tentamos transmitir no episódio de alimentação. Duas destas coisas, o consumir mais localmente e o comprar a granel, estes dois exemplos são algo que há uns anos atrás, ou há largos anos atrás, se calhar não tanto aqui durante não sei aqui a idade das pessoas, mas né, aqui durante a nossa vida, não é? Se calhar foi algo que foi sendo gradualmente deixado para trás, mas é uma das formas que nós conseguimos, através da alimentação, tornar aqui a nossa vida um pouco mais sustentável e cuidar do meio ambiente que nos rodeia. A questão de evitar produtos de origem animal, toda a nossa alimentação durante a fase de produção e filmagem do documentário não recorria a este tipo de produtos, não somos todos vegan, o caso da Teresa ela é, eu não sou, mas todos temos consciência que de alguma forma temos que evitar e reduzir aqui um pouco os produtos que têm origem animal. Depois, aquela primeira parte que eu falei, cozinhámos muito, raramente fomos pedir comida para fora, raramente jantámos fora, só quando queríamos dar-nos aquele miminho e tivemos bons sítios onde fomos comer, foram bons momentos que nós passámos nas filmagens, mas de resto sempre tentámos cozinhar e encontrar sítios onde ficássemos, onde fosse possível fazê-lo. Muitas vezes com as filmagens que tínhamos 3 projetos por dia, isto tornava-se quase necessário cozinhar no dia anterior para depois termos alimentação para o dia seguinte de filmagens. Porque é que isto também é mais sustentável? Conseguimos controlar melhor aquilo que nós estamos a comer, não é? Evitamos muitas vezes a questão dos plásticos ou dos recipientes de uso único, porque estamos a trabalhar com coisas que nós reutilizamos, tupperwares por aí fora, ou utensílios de cozinha, que vamos sempre reutilizar. Portanto, isto também foi um fator importante aqui no que diz respeito à alimentação. Cozinhar sempre que possível. Pegando agora em energia e mobilidade.
Ideia inicial, tudo a pedalar. Nós somos capazes de percorrer, eu já nem me lembro quantos quilómetros foram. Lembras-te, Teresa? Sim, por alto? Foram muitos mesmo. Foram 1000 e tal, 1500, se não me engano, porque nós fizemos algumas voltas, Alguns tentámos sobe e desce. minimizar isso, mas sim. Exato, toda a parte logística de tentar fazer o caminho mais rápido dentro desta visita de norte a sul, e foi mesmo literalmente norte a sul, porque fomos desde Vila Nova de Cerveira até Faro, por exemplo, e a nossa ideia era fazer isto tudo a pedalar, mais uma vez para sermos o mais sustentáveis possíveis na nossa viagem. Claro que isto era sustentável para o projeto, mas era insustentável para nós, tanto para a nossa saúde mental como até física, né? Carregar material, conseguir fazer isto em 3 meses, filmar estes projetos todos, cerca de 60 projetos, era impossível. Portanto, esta ideia foi sendo refinada, digamos assim. Não fizemos tudo em bicicleta, mas fizemos algumas partes deste trajeto de bicicleta. Uma das coisas que nós quisemos implementar na mobilidade, e não foi uma coisa que nós nos tivéssemos apercebido desde o início, foi, olha, então se nós estamos aqui a dizer que existem soluções, que se queremos mostrar que existe um Portugal mais sustentável, nós próprios no nosso documentário temos que nos esforçar por o tornar o mais sustentável possível. E a parte da deslocação para os projetos era muito importante para conseguirmos chegar a este objetivo. Então o que nós decidimos foi, não vamos utilizar viaturas próprias, movidas a combustíveis fósseis, vamos utilizar transportes públicos e, sempre que possível, vamos de bicicleta ou então caminhamos. E ainda fizemos uns quantos passeios carregados de material às costas. Portanto, aqui tem algumas imagens que mostram isto: comboio, metro, autocarro e caminhadas. E sempre que possível, procurar alternativas ao transporte individual. Aqui no transporte individual nós tivemos 2 apoios de 2 marcas, a Renault e a BMW, que nos disponibilizaram veículos elétricos que tornaram a viagem mais simples em certos momentos, mas por um lado mais complicada. Já vou explicar porquê. Tudo isto vai implicar uma maior logística e mais tempo em viagem. Ou seja, nós, para decidirmos qual era o trajeto mais sustentável e mais rápido, mais eficiente para chegar à próxima cidade, à próxima localidade, e muitas delas, eu estou-me a lembrar quando nós fomos a Lijó a visitar uma fábrica de reaproveitamento de desperdícios têxteis para fazer papel, a Papel de Ouro, o transporte público não chegava lá, precisávamos de um veículo próprio. Ou seja, e conseguir logisticamente ligar estes locais todos foi algo que deu muito trabalho, e a Teresa, mais ligada à produção, teve aqui um papel enorme na ligação e na logística destes projetos todos, de ligar isto tudo. Falando do carro elétrico, isto foi uma experiência muito interessante. Porquê? Porque isto ensinou-nos que devemos desacelerar e a importância da regeneração, que está muito ligado aqui a esta questão da sustentabilidade. Nós temos uma economia e uma forma de estar no planeta e no mundo, nós enquanto sociedades, que é muito extrativista e pouco regenerativo. E uma parte da mudança, queremos nós, implica este conceito de regeneração, de quando tiramos algo, temos que pôr em igual dimensão ou então até superior. Neste momento até deveria ser superior, tendo em conta aquilo que já retiramos, não é? E o mal que já fomos fazendo. Os carros elétricos ensinaram-nos isto. Como estão a ver ali, o 6% de bateria do carro. Isso aconteceu, eu não estava nessa viagem, estava à espera do resto da equipa, e isso aconteceu, se não me engano, quando estavam a ir de Mértola para Quarteira, não era? Sim, chegámos até Monte Gordo e depois percebemos que o carro não carregava. Não carregava. E ainda assim decidimos avançar contra todos os prognósticos. Exato. Foi um momento assim um bocado estressante, porque se ficamos sem bateria de um carro elétrico a meio de uma autoestrada ou de uma estrada nacional, já não lembro como é que foram até a Quarteira, mas tem que se chamar o reboque, não é? Não dá para ir buscar um bidão de gasolina e carregar o carro. Portanto, esta questão da regeneração, nós tínhamos que ir devagar muitas vezes e tínhamos que travar muitas vezes para regenerar e pôr mais energia ou
ou termos mais tempo de bateria no automóvel. Sempre que nós travávamos, o carro regenerava em pequena quantidade, mas tinha essa capacidade. Então isto ensinou-nos e começámos aqui quase a fazer uma analogia com esta importância de desacelerar um bocadinho e também regenerar. Simplesmente, se estivermos a desacelerar, se calhar estamos a contribuir aqui para esta regeneração. Passando agora aqui para a economia. Mais uma vez, pegando também aqui nesta questão do local, que se liga também à alimentação e circularmente. Ou seja, devemos consumir desta forma. Devemos tornar o nosso consumo mais próximo de nós, ou seja, tanto em termos de alimentação como dos produtos que consumimos no dia-a-dia, ou serviços até, e ter aqui uma preocupação mais circular. E isto nós tentámos fazer no documentário. Como? Aliado a isto, desculpem, nós procuramos também a partilha de recursos e soluções para aquilo que nós precisávamos. É o caso que vocês veem aqui nesta foto da esquerda, onde nós muito do material que utilizamos já possuíamos, ou então tentámos na nossa comunidade encontrar pessoas que tivessem algum tipo de solução para as nossas necessidades de produção e de filmagem que nós estávamos a ter. Porque quanto menos investíssemos, não pela questão monetária, até porque tínhamos alguns fundos, e não por uma questão de forretice, digamos assim, mas por uma questão de consumo de bens, que isso implica sempre um consumo de materiais, de materiais que são extraídos no meio ambiente, não é? A questão daquele carro elétrico que vem ali foi um amigo da Verónica que nos disponibilizou o carro para irmos até Sintra, para não utilizarmos um carro com combustíveis fósseis, e a outra foto que temos ali em baixo foi um presente que o Luís teve para nós todos, que é um pendente de um colar, que foi feito a partir de uma moeda, é escavado numa moeda, digamos assim, e fizeram o nosso logo, cada um de nós tem um, e também transmite aqui esta ideia de circularidade e transformação dos objetos para algo novo, sem que isso seja gerado um novo desperdício, ou seja, que esta ideia de circularidade é muito importante, e de partilha de bens e até de conhecimento. Na resposta, como produzir isto de uma forma mais sustentável em termos políticos, ou da política. Não da política autárquica, da política partidária, mas da política interna do nosso grupo, ou seja, na tomada de decisões e na procura da resolução de problemas que nós íamos encontrando. Mesmo entre nós, que houve alguns, é claro, 6 pessoas juntas todos os dias, num ambiente estressante, houve problemas entre nós, não foi tudo dourado e bonito, mas esta forma de nos organizarmos mais horizontalmente e tomadas decisões por maioria, ou seja, algo que já estamos habituados, até mesmo quando, não é? A democracia aqui são os valores da maioria, respeitando as minorias, não é? Aqui nós tentamos respeitar essas metodologias e ao mesmo tempo sempre argumentando e expondo em grupo aqui as questões que íamos tendo e argumentando e tentando sempre encontrar aqui soluções para melhorar aquilo que era possível de ser melhorado. Aqui podemos fazer uma ponte para aquilo que é a nossa atitude política no dia-a-dia, não é? Se calhar se tivéssemos esta maior capacidade de argumentação e exposição de problemas em conjunto, e no mundo que se calhar se está a fechar um bocadinho mais no indivíduo e não tanto no poder da comunidade, se calhar este tipo de organização ajudar-nos a resolver alguns problemas que vamos enfrentando. E na resposta da educação, como é que tornamos isto mais sustentável? Aprender fazendo. Como a Teresa disse há pouco, nenhum de nós, exceptuando o Pedro, que já tinha feito outros documentários, nenhum de nós tinha a experiência necessária para produzir algo deste género. Tivemos que ir aprendendo fazendo, experimentando e, acima de tudo, partilhando com quem, pedindo partilha de quem sabia para nós e até mesmo nós partilhando as capacidades que nós tínhamos, não é? e as nossas características entre nós para ajudar aqui a meter este trabalho em pé. Portanto,
isto também é muito importante, esta ideia, mais uma vez, da partilha e da colaboração para montar um projeto desta dimensão e com os recursos que nós temos, que não são os recursos de uma grande produtora, nem nada que se pareça. E pronto, e assim chegamos ao fim da nossa apresentação e agora estamos disponíveis para perguntas. Eu queria Muito só dizer obrigada. antes, desculpa Inês, Diz. só partilhar aqui uma ideia geral que eu não sei se é comum a toda a gente que está a ouvir agora. Os bastidores disto tudo, que é, nós provavelmente parecemos extremamente masoquistas, mas acho que essa foi a grande lição, que é efetivamente há que sair da zona de conforto para ter um impacto e não é fácil. Mas a grande surpresa foi nós descobrirmos que não estávamos sozinhos nisto. As pessoas que já estavam a fazer todas estas iniciativas que nós visitámos e todas as outras que nós não visitámos, mas que tivemos contacto de alguma forma, o dia-a-dia não é fácil, é cheio de desafios e cheio de obstáculos, mas é incrível a força e a motivação com que as pessoas ainda se mantêm a lutar por isto. Portanto, isso é altamente inspirador e esperamos que isso tenha passado essencialmente no produto final. Nós aprendemos muito com isso. Tenho a certeza que sim, mesmo a vossa apresentação agora, desculpem, foi bastante inspiradora, digo já que foi, pelo menos da minha parte, achei super interessante e tenho a certeza que o resto das pessoas também concorda e acho que é sempre bom conseguirmos perceber também todo o trabalho e todo o envolvimento que vocês tiveram para conseguir pôr uma coisa deste género cá fora, não é? Acho que é muito, muito bom termos essa visão. Ok, eu vou começar pelas perguntas que estão aqui no Q&A. Temos uma do Veiga. O rácio de sims por iniciativa pareceu ser mesmo muito diferente. Esses sims eram baseados nos vossos critérios ou foi um primeiro filtro das próprias pessoas / empresas? O da habitação em particular tinha muito poucos sims para o número de projetos. Porquê? Portanto, são várias perguntas numa, na verdade. Eu acho que isto se referia ao slide da spreadsheet, do Excel, não é? Posso voltar não sei para se consegues trás? voltar, sim. Pronto, aqui o disclaimer é o seguinte, este foi um print screen muito inicial daquilo que foi a base de dados, ela evoluiu muito e portanto eu coloquei aqui este exatamente porque era numa fase inicial. Vocês podem ver que nós temos isto dividido em vários temas, mas efetivamente aqui em baixo já temos temas episódios. Portanto, já houve aqui, à medida que nós fomos olhando para os projetos, para o mapeamento e familiarizarmos-nos com ele, eu acho que automaticamente já há uma espécie de pré-seleção na nossa cabeça. Nós só precisávamos de depois partilhá-la e revê-la em conjunto para perceber se estávamos todos de acordo com essa primeira impressão. Mas, portanto, houve alguma organicidade em inclinarmos para uns temas mais que outros. E provavelmente, quanto aqui à habitação e construção, esses sims e nãos, no caso, já refletem muito isso. Portanto, já pode ter sido por nós percebermos que não teríamos material suficiente para fazer um episódio de habitação, que nós começámos logo a pôr nãos, neste caso. Pode ter sido por aí. Posso partilhar que quanto à habitação e construção, nós conseguimos mapear muitas empresas que estavam, por exemplo, já a trabalhar com materiais naturais, com alternativas de isolamento, com eficiência energética, mas era muito à base, poderia ser à base da construção de raiz, mas muito à base da reformulação e nós para aquilo que estávamos a ambicionar para este documentário, gostaríamos de ter encontrado iniciativas que pensassem a habitação como conceito e não que trabalhassem ao nível do formato ou dos materiais. Portanto, aqui foi-se criando uma consciência em torno daquilo que nós queríamos expor também, à medida que fomos percebendo o que é que existia no país. Ok. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Edgar. Não, acho que disseste tudo, até porque nem sei bem em que ponto é que estávamos na pesquisa aqui nesta imagem, mas sim, acho que aí partia os episódios, os temas onde nós temos
a certeza que vão entrar para os episódios são aqueles que se calhar têm já aqui uma depuração maior. Em termos de habitação e construção, eu diria que possivelmente terá sido não pela qualidade de qualidade enquanto bom ou mau, mas pela qualidade que nós estamos à procura de características dos projetos para o episódio, para os episódios, tal como a Teresa disse. Uma questão de perspectiva, não é? Exato. Aqui então, a outra pergunta que também veio aqui do Veiga, nós entretanto achamos que já foi mais ou menos respondida, mas já agora recupero só para tentar perceber. Vocês alguma vez ficaram sem bateria no carro ou tiveram mesmo lá perto? Ou foram sempre super controlados e andaram a travar o caminho todo até ao objetivo final, por assim dizer? Nunca ficámos sem bateria. Desculpa, Teresa. Não, pronto, é isso. Aquela que tu já tinhas explicado foi o nosso máximo. Portanto, nunca aconteceu ficar efetivamente sem bateria, mas estivemos muito perto. Eu posso partilhar que eu votei contra em fazermos aquele trajeto que fizemos de Monte Gordo a Quarteira, à meia-noite, pela Estrada Nacional, com 18% de bateria, que era o que nós tínhamos com o carro. Portanto, nós tínhamos um GPS no carro e nós colocamos o destino e o carro calcula aquilo que vai gastar consoante o nosso comportamento de condução. E o carro dizia em letras grandes vermelhas: não é possível efetuar este trajeto. E mesmo assim, os meus queridos colegas, que não estavam a Edgar, que não sei o que é que ele teria votado, todos votaram que sim, bora arriscar. Meia-noite, tínhamos sítio onde dormir em Monte Gordo, teríamos era que ir carregar o carro, talvez a um hotel um pouco mais longe, porque não estava a carregar na nossa casa, e pronto, decidimos arriscar. E conseguimos chegar, portanto eu estava completamente errada, mas completamente pronto, valeu a experiência. Não sabia, correu bem. Correu bem. Estavas a ler a máquina, pelo menos isso. Sim, nós nunca ficámos sem bateria, mas aconteceu não irmos visitar um projeto porque não tínhamos bateria para lá chegar. Porquê? Não foram visitar naquele dia ou não foram de todo? Não fomos mesmo, porque foi da Figueira da Foz, da NEPS, que depois trocámos. Lembras-te que nós estávamos em Tábua? Sim, não era o NEPS, era o... Aí a Caganda Branca. A mapa ali de Lisboa, do Comparte. Pois era isso. Sim, eles estavam a fazer uma atividade com jovens na Figueira da Foz. Teríamos tido imagens muito melhores, daí a escolha, e estávamos no caminho. Só que, mais uma vez, o carro não carregou em casa, e então nós tivemos que deixar cair isso e depois mais tarde conseguimos gravar com eles na mesma. Portanto, também não foi muito grave. Aqui o que acontece é que tínhamos os tempos tão apertados e tudo tão sequenciado que não tínhamos grande margem para erro. Mas isto também nos obrigou, por exemplo, nesse dia, só aqui a curiosidade, saímos da casa onde estávamos, uns amigos de uns amigos que nos emprestaram um sítio porque ficava a meio caminho, para não fazermos a viagem toda e julgávamos nós que íamos carregar o carro. No dia a seguir acordámos, não estava a carregar. Ou melhor, não tinha carregado o suficiente. Nem sei se descobrimos durante a noite, se foi no dia a seguir, mas pronto, também não interessa. O que é que nós fizemos? Fomos para um café, tomar um pequeno almoço e pusemos o carro a carregar. Pedimos, se não me engano, a alguém de uma oficina de mecânica que estava ao lado do café. E eu, inclusive, até vi um primo meu que não estava à espera de ver. Eu que nem sou daquela zona, portanto, as coisas até correm bem. Até vi família por causa disso, portanto. Foi engraçado. Aqueles acasos do destino. Exato, é verdade. Boa. Ao menos houve qualquer coisa positiva a sair. Sempre. Foi sempre. Foi sempre. Mas tem dia pensativo. Avançando então aqui. Houve alguma medida mais sustentável que adotaram durante o projeto? Alimentação com menos produtos de origem animal, utilização de bicicletas e transportes públicos, etc., que tenham mantido no vosso dia-a-dia após o projeto? Respondeu depois disso tudo. Vai. Ok. Em relação à alimentação, sim, embora durante o projeto eu me tenha portado melhor do que fora dele. Ou seja, por exemplo, eu como muito queijo durante não é que seja todos os dias, mas como regularmente. Isto para dar um exemplo mais prático. E durante o projeto das filmagens, durante a rodagem da série, desculpem,
nós não consumimos no produto de origem animal. Isso sim, ou seja, eu tive aqui um retrocesso. Mas em termos de medidas que eu mantive, há aqui uma maior preocupação em relação ao desperdício, e ao desperdício em vários níveis, tanto de objetos como o plástico e tudo mais, até como ao desperdício alimentar e alimentar nos restos da alimentação, esta questão da compostagem e tudo mais. Devido a não ter aqui uma casa fixa, não me é possível de momento encontrar, porque vou mudando de casa, um sítio para fazer compostagem, mas é algo que quero adotar quando tiver aqui um sítio mais estável e mais fixo onde pernoitar, digamos assim. Mas, por exemplo, estou agora aqui hoje em dia numa aldeia perto da Guarda, e hoje fui perguntar aqui à vizinha se ela tinha animais para dar os meus restos de alimentação, cascas de batata, por aí fora. Eles disseram que não, que ia tudo para o lixo, fiquei um bocado triste. Pronto. Eu acho que é essencial, nós já todos tínhamos alguma predisposição. Por exemplo, Edgar não está a mencionar isto, mas os rapazes em geral já andavam muito de bicicleta pela cidade de Lisboa, que não é nada fácil. Assim, em geral, nós estávamos todos mais ou menos baseados em Lisboa, o Pedro não tanto, e o Luís vivia mais para os lados de Sintra. Mas portanto, essencialmente o Luís, o Edgar e o Francesco já usavam muito a bicicleta como meio de transporte na cidade. Eu sei que a Verónica, por exemplo, passou a usar mais os transportes, ela tem um carro próprio, mas passou a usar mais os transportes, e quando necessário alugar um carro, ela optava sempre pelos elétricos. Portanto, acho que houve aqui um assumir de escolhas, depois das aprendizagens no documentário. E pronto, não quero estar a falar por ninguém em particular, mas eu observei várias mudanças em todos um pouco, na alimentação, também, pronto, quem não era vegan ou vegetariano, não é que tivéssemos convertido alguém, mas eu noto na Verónica também uma maior predisposição para cozinhar quase sempre vegetariano ou vegan. Enfim, nós aprendemos muita coisa. O Luís, por exemplo, agora está numa quinta, portanto ele levou muito das aprendizagens mais relacionadas com a permacultura, com a gestão de solos, com a produção de alimentos. Ele investiu muito mais nisso e tem estado muito envolvido em projetos desse tipo. E sim, levamos muita coisa, obviamente, para o resto da vida. Desculpa, Teresa. Só queria acrescentar uma que era, e até está relacionado mais com a tua área, de moda e produção têxtil e tudo mais. Isso sim, fez-me ter, já tinha alguma consciência, mas ainda me fez ter mais consciência de que, e agora com a pandemia ainda mais, não é? Nós até podemos estar de pijama todos os dias e ninguém repara. Este desacelerar do consumo também é muito importante, e acho que aí ficou qualquer coisa. Especialmente neste termo, nesta questão mais do têxtil e da moda, sim, acho que já tinha alguma preocupação e isso ficou ainda mais latente. Okay, a mim inspirou-me muito, só acrescentar, curiosidade. Não consegui implementar a nível do meu dia-a-dia, mas inspirou-me muito esta vontade de andar de bicicleta, que nós tínhamos desde o início. Portanto, eu agora, neste verão, com a pandemia, achei que podia ser uma boa ideia passar algum tempo no exterior e sozinha, e então fiz um percurso grande de bicicleta, com zero treino, porque eu não treino de todo, e sobrevivi. Portanto, é possível. É possível, com calor, é possível tudo, basta vontade. Foi uma valente. Fizeste o quê? Fizeste o Algarve todo, não foi? Literal? Sim. Uau. Sim. Ok, então estás mesmo pronta para voltar a Portugal, acho que sim, estás bem Não, avançada. a questão é essa, é que eu não tenho treino nenhum e depois disso fiquei só morta, portanto não... Mas pronto, foi uma superação pessoal e foi deles que eu tirei isso. Boa, os desafios, não é? Que uns e outros foram se contagiando. Ok, a Joana Luciano pergunta: enquanto consumidora, como se escolhem as batalhas da sustentabilidade? Qual é o primeiro passo? Isto é uma pergunta que nós muitas vezes também falamos. Lá está, há tanta informação, há tanta variedade de caminhos. O que é que vocês aconselhariam como sendo assim um plano inicial?
Pronto, eu recebo muito esta pergunta, principalmente no que toca a consumo de moda, não é? Escolhas de marcas ou de materiais, ou etc. Eu tento sempre tentar explicar que não há um caminho. É importante termos consciência que não há um caminho certo, um caminho errado, há um caminho próprio. E, portanto, pondo as coisas nesta perspectiva do primeiro passo, talvez o primeiro passo seja realmente conhecer-nos melhor. Nós somos muito mais consumidores do que cidadãos, ou seja, nós somos muito mais ativos em usar o nosso dinheiro do que a usar o nosso poder, a nossa voz, a nossa energia. E isto é porque o sistema nos incentivou a adormecer neste sentido. Portanto, eu acho que o primeiro passo é realmente nós questionarmos a nós próprios o que é que nos faz feliz, o que é que nós precisamos e onde é que podemos obtê-lo. Porque muitas vezes a resposta que parece mais fácil é de ir fazer esta escolha a esta loja, mas nem sempre é a resposta que até é melhor para nós. Porque muitas vezes tiramos muito mais da escolha que fazemos, que nos deu mais trabalho, que envolveu falarmos com mais pessoas, mas que tiramos muito mais valor dela. Portanto, talvez o primeiro passo para mim seria esse, fazer uma análise interior muito, muito intensa. Eu acrescentava o ir devagar, passo a passo. Se nós queremos logo fazer uma grande mudança, e é como tudo, queremos começar a fazer exercício. Vou fazer aqui um plano de treino para ficar em forma durante uma... Isso não existe. É mesmo passo a passo, e aqui é a mesma coisa. A mudança é urgente, não é? É urgente implementar mudanças, acho que todos temos consciência disso, mas a nível individual, ontem tivemos aqui outra conversa com outro grupo que se falou de ecoansiedade, que é esta noção que o peso da responsabilidade está no indivíduo. Não está no indivíduo, está na comunidade que é composta por indivíduos. E a mudança individual acho que é muito mais fácil de fazer e efetiva, ou seja, que perdura, se nós formos passo a passo. É tal como a Teresa disse, conhecermos-nos bem e escolhermos por exemplo, pegando aqui nos temas dos episódios, escolher uma área, alimentação. O que é que eu posso fazer? Que pequena mudança é que eu posso fazer durante um mês para ir para um caminho mais sustentável? Questão do consumo de origem animal. Vou deixar de comprar queijo, por exemplo, falando do meu exemplo. E vou comer carne, se eu como carne e se quero continuar, uma vez por semana. Depois passa 2 vezes por semana. E aumentar gradualmente aqui o nível de exigência, para que ele nunca seja muito grande de início. E acho que aí as coisas vão perdurar, em vez de terem um grande impacto individual durante um mês, não, vão gradualmente aumentando até se tornarem parte de nós. Acho que esse é que é o único conselho. Agora, por onde começar, isso depois depende de cada um, sim. Ok, boa. O André pergunta qual a iniciativa que mais vos impressionou? Pergunta clássica, André. Portanto, nós já estamos treinados. Portanto, já sabem exatamente o que é que vão responder. Ou responder uma diferente em cada... Mais ou menos, equilibrar. improvisamos sempre, sim. Porque é muito difícil, efetivamente, escolher uma. Bom, a minha resposta, na verdade, é quase sempre muito igual, porque não me quero comprometer imenso, mas houve realmente uma pessoa que me impressionou muito pela presença de espírito, que talvez tenha tocado muitas pessoas que viram o episódio de alimentação, que é o primeiro, em que há um senhor mais velho, que é o senhor João Vieira, que produz trigo barbela, portanto uma semente ancestral, e que é uma pessoa com um carisma astronómico. Portanto, eu senti-me exponencialmente contagiada pela assertividade dele, pela luta de anos, pela luta solitária de anos e pela presença de espírito de ainda estar a fazer com aquela idade e com os recursos que tem, mas cheio de energia. Esse é um exemplo incrível, é verdade. Não falando de uma iniciativa, mas falando de um tema, se calhar. Eu diria que em educação foi onde
onde não, se calhar a palavra não é impressionar, mas é onde senti ali uma grande mudança possível de ser feita, porque não é que uma geração já esteja perdida, não é nada disso, mas acho que é a partir dali que se pode começar a construir um novo mundo, e é a partir dali que se calhar nós podemos começar a questionar-nos que sociedade é que estamos a construir, que valores é que estamos a ensinar, que trabalhadores, falando aqui no mercado de trabalho, é que nós estamos a produzir, se não devíamos ter pessoas mais críticas com uma capacidade de interpretação de problemas e resolução de problemas, em vez de pessoas mais técnicas. Às vezes hoje em dia queremos todos ser técnicos e ser bons tecnicamente e se calhar não conseguimos articular uma frase ou um argumento ou ter uma discussão onde eu tenho empatia pelo ponto de vista de outra pessoa e consiga contra-argumentar para no final ou ficar certo da minha posição ou então encontrar aqui um meio termo. E acho que o episódio de educação é aquele que e fecha a série, não é? E é onde vi projetos com todos eles têm um potencial enorme de mudança de tudo, mas para o futuro acho que é o tema que mais me tocou, se calhar. Eu fiquei com vontade de voltar à escola, nem que fosse para aprender, para reaprender É a olhar verdade. para o mundo de forma diferente. É verdade, dá vontade de voltar a aprender, literalmente, quando se vê, mas mesmo nesta idade, nem sequer é preciso retroceder para quando tinha 12, sendo que isso seria incrível, não é? Mas seria incrível não retroceder, ou melhor, isso então seria fantástico, mas com a consciência de mas pronto, é assim, foi um tema aqui também para fechar, foi um tema muito, muito, muito porreiro. Ok. A Cláudia diz: olá a todos, provavelmente estiveram expostos a muitas das fragilidades do nosso país, tal como o Edgar referiu, a questão da falta dos transportes públicos para o interior ou mesmo as infraestruturas para pontos de carregamento. Podem contar que outras fragilidades encontraram e como acham que podemos caminhar para uma mudança? Talvez envolvimento. Aquilo que me foi mais visível dos problemas, das grandes questões no interior, ou nos projetos do interior, ou nos projetos em geral, nas iniciativas, era sempre uma falta de tempo e recursos para se comunicarem para o exterior. O que, por um lado, é incrível, porque eu entendo perfeitamente a urgência e a necessidade de escolher entre fazer ou mostrar, portanto tem todo o meu apoio a esta escolha de fazer e descurar um pouco no comunicar o que é que se está a fazer, e portanto eu acho que o grande desafio dos projetos é realmente a comunicação dos mesmos, o estarem expostos, e isso depois tem um efeito no envolvimento das pessoas, localmente ou não. E então, principalmente no interior, os projetos tinham muitos desafios em envolver a comunidade, em ter, quiçá, voluntários, dependendo de que tipo de projeto é que estávamos a falar. Esta foi assim a coisa que eu retirei. A minha opinião é a mesma, todos estes projetos, alguns conseguem ter sucesso e estar estáveis tal como estão. Mas a principal mudança que seria bom ver a este nível era esse espírito, pelo menos mais investimento em soluções deste género, porque se existir mais investimento, existem mais pessoas disponíveis para colaborar, não é? Porque o mundo é todo bonito, mas ao fim do dia temos todos que comer e vestir, não é? E se existir aqui um foco maior neste tipo de soluções que olham para a sociedade de uma forma um pouco diferente, e às vezes é mesmo isso, é simplesmente pôr aqui um novo par de óculos para ver as coisas de modo diferente. E se calhar aqui estão alguns designers, ou muitos, e nós temos aqui um papel muito importante nisto, ou podemos ter, na produção de produtos, se formos design industrial. Ou seja, nós estamos aqui para resolver problemas, não é? Essencialmente. E estou aqui a ir para outro ponto, desculpa.
Mas pronto, acho que temos um papel muito importante aqui na resolução destes problemas, a nível do que seria mais necessário para estes projetos e também para uma maior dinamização destas soluções, era mesmo isso, investimento, porque isso depois vai trazer recursos, vai trazer mais pessoas disponíveis para colaborar, e é o que faz falta aos projetos, também depois aliado à questão da visibilidade. Claro. Ok. Eu vou continuar, temos aqui mais meia dúzia de perguntas, apesar de já estarmos aqui na nossa hora. Vou só pedir desculpa à Teresa e à Luciana, que eu vou primar às pessoas que ainda não tiveram pergunta nenhuma e depois já regresso às vossas. Cláudia Dias pergunta, têm planeada alguma segunda temporada? Para onde vai evoluir agora o projeto? Dá-lhe tu. A resposta para a produção, não é? Não, eu também posso responder. Olha, eu acho que não há problema nenhum em divulgar que sim, que estamos a falar na possibilidade de uma segunda temporada. Não sabemos ainda em que moldes, não sabemos em que é que a pandemia ainda nos pode afetar, querendo avançar com isso, porque a pré-produção, efetivamente, mesmo nós já temos esta base de dados e esta experiência toda. A pré-produção é muito importante e, portanto, ainda é um bom tempo que teríamos que investir. Portanto, não sabemos se as filmagens, quando é que poderiam começar. Então, enfim, estamos a discutir essas possibilidades, a levantar disponibilidades, porque obviamente já passaram 2 anos, não é? Então nós, pelo menos que iniciámos mais a sério isto, e portanto nós fomos envolvendo noutras coisas e estamos agora a ver se é possível e necessário avançar com uma segunda temporada, porque não esquecer que a pandemia veio aqui trocar um bocadinho as voltas naquilo que era a nossa idealização da ativação do documentário, porque nós queríamos queríamos organizar ou dar as ferramentas necessárias para que as pessoas organizassem ciclos de conversa após a visualização dos documentários. Um bocadinho o que estamos aqui a fazer hoje, porque vocês têm necessidades específicas, viram o documentário e quiseram falar sobre isto. E nós tínhamos e temos um plano de projeções coletivas em que incentivaríamos a comunidade, que a nossa comunidade é super ativa e com certeza as pessoas se iriam ativar para organizarem localmente as suas projeções e discutirem os problemas locais. Isso não foi possível por causa da pandemia, nós pusemos isto em televisão durante a primeira vaga e obviamente teve os seus benefícios, conseguimos fazer debates online após a visualização do documentário, mas faltam-nos aqui esta interação cara a cara, não é? Que é o que está a faltar a toda a gente, esta ativação das coisas a nível local, com os vizinhos, com os amigos, e portanto gostaríamos ainda assim de, se calhar antes de voar para uma segunda temporada, ainda conseguirmos fazer render o peixe. É isso. Bom, pode ser que depois também tenham a perspectiva do próprio Covid, não é? O que é que efetivamente isto trouxe? Isto dizer alguma coisa, Edgar? Sim, e é só concordar com a Teresa, basicamente, a dizer que sim, temos falado e há planos muito, muito básicos, diria eu, mas sim, mais importante que esta segunda série e percebermos o que é que temos a dizer, não é? Ou seja, fazer por fazer nunca fará sentido. É importante perceber e ainda não conseguimos perceber bem o impacto que esta teve ou poderá vir a ter, porque para nós o mais importante neste momento seria ver que, se calhar desta conversa que nós estamos aqui a ter, por acaso não sei quantas pessoas estão, daqui saía logo um grupo de trabalho que pegava num destes temas e tentava implementar ou de alguma forma reproduzir algumas das iniciativas que ali estão. E isso sim, achamos nós que há aqui um longo caminho a percorrer, tal como a Teresa disse agora no fim, fazer render o peixe em relação a esta primeira série. Mas sim, há conversas para uma segunda, mas pronto, há muito trabalho ainda por fazer. Sim. Já ficamos e esta questão do Covid, também é importante ter em conta. Claro, já ficamos com a boa notícia, no entanto, agora fica tudo expectante de saber as notícias. A Cecília pergunta sugestões de como podemos tentar inserir a sustentabilidade nos projetos que trabalhamos no dia a dia como designers, ou seja, projetos com empresas mais tradicionais que muitas vezes não consideram a sustentabilidade nos seus produtos ou serviços.
Eu posso dizer uma coisa rápida, Então, que é... então diz, depois eu completo. Ok, sim, pois tu trazes mais experiência, talvez. Bom, eu vendo do design de moda, ainda assim, trabalho com algumas empresas, pequenos ateliês de moda, trabalhamos ao nível da sustentabilidade. E como eu estou, na verdade, enquadrada numa organização não governamental, eu sinto que tenho um bocadinho mais de poder de encaixe de algumas coisas, mas eu gostava, no futuro, que tivéssemos uma ética de trabalho, um ambiente de trabalho, principalmente aqui no que toca a freelancers ou pequenas agências que trabalhem com empresas maiores ou negócios maiores, que tivéssemos um bocadinho mais de espaço para poder fazer perguntas e ter um bocadinho mais o poder de decisão ou de influenciar as práticas das empresas. Eu gostava que como designers, conseguíssemos aplicar a nossa ética nos trabalhos que efetuamos, não é? E então uma das formas de controlar isso seria podermos fazer perguntas sobre várias práticas das empresas, e isso não ser visto como ofensivo, e principalmente isso ser visto como construtivo e que efetivamente que possa também tornar a relação mais duradoura, mais construtiva, quiçá haver uma partilha de experiências, não sei, pronto. Vocês como empresa têm muita experiência de campo, imagino eu, e seria bom conseguirem sempre partilhar essas experiências passadas com novas empresas que vos pareçam mais tradicionais ou que não estejam ainda a fazer o caminho necessário para uma mudança, porque nós compreendemos que as empresas têm muito mais dificuldades em efetuar mudanças do que talvez pequenos negócios, coisas mais familiares. Enfim, eu gostava de ver mudança neste ambiente de trabalho mais macro. Eu gostava de ver mais designers ou mais metodologia de design na resolução destes problemas ou de várias coisas na nossa sociedade. E se calhar quando nós aplicamos a metodologia que aplicamos na resolução de problemas, no fundo, ao fim e ao cabo, é isso que nós fazemos, é disposto a uma necessidade, um problema e nós vamos encontrar soluções para ela, seja um packaging de um produto ou um produto digital ou a experiência dentro quando eu entro numa loja, não é? Nós termos dentro dessa metodologia um pontinho que pensa na sustentabilidade. Um exemplo muito prático pode ser, pedem para fazer um packaging para um produto alimentar. Como é que eu posso reduzir ao máximo o impacto desse packaging em termos de sustentabilidade? Será que preciso de utilizar dois materiais? Será que posso utilizar um material reciclado? Que material é que eu posso utilizar que tenha menos impacto? Todas estas perguntas, se nós formos colocando isto no nosso dia-a-dia de trabalho, conseguimos apresentar soluções que sejam mais sustentáveis e muitas vezes economicamente até são mais viáveis para os clientes com quem trabalhamos. E se pensarmos que um simples e-mail que nós enviamos tem um impacto a nível de emissões, porque é alocado no servidor, isto falando aqui mais da área digital, mas porque é alocado no servidor, tem que ser replicado e reenviado, fica uma cópia dessa mensagem pequenina, isso traduzido por muitos, tem um impacto. Não digo para chegarmos a este nível de detalhe, mas termos consciência que está nas mãos de designers também e que julgo eu que bom seria ao mundo que perguntassem e os designers tivessem um papel mais ativo na sociedade, na resolução e produção de produtos, soluções, serviços, seja o que for, acho que o mundo era muito melhor. Que nós devemos ter esta preocupação na nossa metodologia, no nosso dia-a-dia de trabalho, pensar como é que eu vou fazer isto, por exemplo, numa questão de experiência, como é que eu vou fazer um produto digital com uma usabilidade excelente, mas ao mesmo tempo ser sustentável dentro desta parte ligada ao meio ambiente, porque é possível pensar nesta, pode parecer esquisito ou pode parecer difícil, mas estas questões podem entrar dentro do nosso dia-a-dia de trabalho. Ok, últimas duas. Designers vai poder.
Desculpa. Designers of ter, estamos completamente de acordo aqui na tangível, acho que não vais ter qualquer tipo de fricção do nosso lado. Então temos aqui uma pergunta também do participante. Tiveram de fazer alguma nova gravação já depois de começarem a pós-produção? Não, pois não. Fizemos algumas coisas muito básicas que nós chamamos de pintura, portanto, sim. para pintar cenas, sei lá, imagina, nós filmámos com a Lisboa Limpa, que é um sistema de copos reutilizáveis. Portanto, o copo reutilizável não é assim nenhuma novidade. Nós pareceu-nos interessante mostrar como é que podia funcionar como sistema, e portanto como conceito. Então obviamente nós fomos visitar o escritório da Lisboa Limpa, que era um pouco um escritório e nós precisávamos de mostrar como é que o sistema funcionava. Então tivemos que simular pronto, a compra, a recolha do copo, efetivamente beber algo com o copo e a devolução do copo e o resto de todo o processo. Portanto, aí fizemos essas imagens, por exemplo, ou paisagem, pronto, fomos vendo na pós-produção as necessidades que tínhamos. Por exemplo, precisávamos de imagens de luzes à noite da cidade, para pintar o episódio de energia e mobilidade, e então também fizemos essas posteriormente, até nem foi o Pedro a fazer, por exemplo, fomos tentando conciliar com os recursos que tínhamos e as necessidades. Mas foi muito pouco, até nos correu bastante bem. Tínhamos muito material, na verdade, a dificuldade foi a escolha. Só tiveram que voltar atrás para a bebida, está tudo bem. Exato. Então, a Joana Luciano coloca aqui a nossa última pergunta. Como se comunica este tema perante as diferentes realidades do nosso país? Que tipo de ações de sensibilização podiam ser desenvolvidas e por quem? Poder autárquico, por exemplo? Posso responder, né? Depois a Teresa pode completar se eu me esquecer de alguma coisa. Sim, poder autárquico, acho que sim. E isso também parte de quem vê o documentário e também ter algo, se calhar não tem que partir do poder autárquico, mas tem que chegar ao poder autárquico, e isso pode partir de quem vê o documentário. Isso pode acontecer, e assim tentar influenciar. Nós falámos há pouco das escolas, acho que também poderia ser uma forma de divulgar esta mensagem. Muitas vezes é a partir dos mais novos que estas questões, se nós nos lembrarmos da reciclagem, como é que ela foi começando a ser comunicada? Foi através das escolas, que depois chegavam a casa e quase os alunos é que educavam os pais e sensibilizavam os pais para esta temática. Ou seja, pode ser aqui outra forma de promover esta mensagem e promover mudanças. Diria que sim. Ok. Teresa, não tens nada a acrescentar desta vez? Não, só para não te cortar a palavra? Não. Pronto, então, olhem, acho que estamos. Muito obrigada também por esta extensão e às pessoas que ficaram para ouvir aqui o restante debate. Acho que foi mesmo muito, muito interessante, lá está, ter esta visão e ter também aqui o vosso input sobre estes temas que são ligeiramente ao lado, mas que fazem, obviamente, parte também de aconselhamento. E pronto, e obrigada a todos por terem vindo. Nós, assim que pusermos no YouTube, no nosso canal, já sabem, recebem o link para poderem voltar a assistir. Muito obrigada, Inês, Obrigado. portanto, a equipa também. E queria só fazer um apelo final, que é, para quem ficou com mais curiosidade e com mais perguntas, realmente façam uma visita ao nosso site. O Edgar teve tanto trabalho a compilar informação que vos pode ser muito valiosa. Nós temos um descritivo das iniciativas. No futuro viremos a ter mais iniciativas lá que não estavam no documentário, e acima de tudo temos lá compilados de uma forma mais simples ações mais imediatas para cada tema. Portanto, se depois de verem o episódio ficaram assim um pouco sem saber o que é que podem fazer, qual é que seria este primeiro passo, podem ainda ir buscar mais inspiração ao site, que nós temos lá uma secção como atuar. São apenas algumas sugestões, são as aprendizagens que nós tivemos e pode-vos ser útil. E colaborem. Vão lá. Não, pode haver uns bugs, já se tiverem aqui designers digitais e de interface
não me julguem, mas é isso, colaborem. Juntem um grupo de pessoas com os mesmos interesses, tal como vocês estão a fazer aqui na Tangível, e implementem estas pequenas mudanças e vejam como é que podem chegar mais além, porque é possível. E a série é a prova dada disso. Nunca nós, pelo menos eu pessoalmente, nunca eu imaginei que iria participar numa coisa deste género. Portanto, Boa. Acho que Muito sim, acho que é obrigada. uma boa dica, efetivamente. Há sempre esse dilema quando se acabam os episódios e agora o que é que fazemos, não é? Para onde é que vamos? Assim já sabemos, toda a gente ir ao site. Parece-me bem. Obrigada. Pronto, bom fim de obrigado. semana. Igualmente, uma boa noite a todos e vemos por aí.